Bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 17 de setembro de 2021, e esse é o Sua Excelência o Fato de encerramento da semana, é o Sua Excelência o Fato de consolidação dos cenários políticos do que passou, do que está acontecendo. Aliás, tem Polícia Federal nas ruas, né, fazendo busca e apreensão nos escritórios da Precisa, a empresa de lobby contratada pelos bolsonaristas para trazer a vacina que nunca chegou ao Brasil, superfaturada, e também o que poderá acontecer. Agora, Eumano Silva, antes da gente entrar no balanço desta semana, eu quero informar aos nossos telespectadores, aos nossos ouvintes, a quem está nos acompanhando hoje daqui e que já se inscreveu no canal, né? Quem não se inscreveu, se inscreva, se torne associado, e também a quem chegou por aqui pela TV 247, que reproduz esse programa aos sábados, aos domingos, né? Consolidando uma análise também da TV 247, que se inscreva na TV, mas que nós estamos sendo perseguidos, Eumano Silva. Esta manhã eu recebi uma comunicação do YouTube dizendo que o nosso vídeo de análise da sexta-feira passada, há uma semana, o Sua Excelência o Fato número 134, que nós fizemos a análise da loucura que foi a tentativa frustrada de golpe do Bolsonaro, a palhaçada que foi a intervenção do Temer, que foi palhaçada mesmo, tanto que terminou numa mesa com palhaços, né? E com um comediante, né, mimetizando o presidente da República, né? Nós fizemos essa análise e fomos delatados por alguém como se o vídeo fosse pornográfico, veja bem, né? E o YouTube nos colocou naquele vídeo uma tarja de que só deveria ser reproduzido para maiores de 18 anos. Eumano, nós não temos o brilho de Nelson Rodrigues, né? Mas nós estamos nos tornando, para os bolsonaristas, anjos pornográficos. Somos velhinhos, né? Estamos aqui falando de política como deve ser falado, né? E os bolsonaristas estão nos denunciando como pornógrafos. Estar na mesma nuvem, no mesmo campo semântico de Nelson Rodrigues, grande dramaturgo, cronista, né, brasileiro, nascido, aliás, em Recife, assim como eu, né, e com opiniões políticas muito fortes, mas um reacionário, um doce reacionário, é muito bom, né? É uma boa companhia. Então, bom dia, meu caro anjo pornográfico Eumano Silva. A polícia está nas ruas, a CPI já definiu que deve retardar o relatório final, cuja apresentação estava marcada para a próxima sexta-feira, né? Mas deve ganhar aí mais uma semana, mais ou menos, ou mais 2 semanas, para que seja apresentado o relatório final da CPI do genocídio, porque foi um genocídio que aconteceu no Brasil. Ela recebeu o auxílio virtuoso de alguns professores de direito, do ex-ministro da Justiça Miguel Reale Júnior, que eu sempre digo, é filho de jurista, tá? Mas Miguel Reale é também um professor de direito que arrumou, né, nexo causal para o impeachment sem crime de responsabilidade. Hoje, né, agora no fim da manhã, o senador Renan Calheiros se reunirá com o Instituto Prerrogativas para receber novas contribuições às tipificações penais ali da CPI, mas ontem eclodiu um escândalo
inacreditável e abjeto. O escândalo da Prevent Senior com os testes em humanos, que levou a 9 mortes, das quais apenas 7 foram relatadas, né? E por uso de cloroquina, né, associada à ivermectina, para um tratamento precoce que não existe contra a Covid, né? Os pacientes que não sabiam que eram cobaias desse teste feito com o incentivo do Ministério da Saúde, na época do general Pazuello, e com o consentimento do governo federal, claro, porque tinha o Ministério da Saúde envolvido, né? E que matou 9 pessoas, das quais mortes das quais somente 2 foram relatadas. Eumano, isso confere para a CPI os óbitos, os nomes, as tragédias personalizadas que conduzem ao crime de genocídio. E todos, eu conversei com o Cacai essa semana, com o Marco Aurélio de Carvalho, né, advogados, juristas também, advogados ativos, né, todos os advogados com os quais eu conversei, e esse relatório conduzido pelo Miguel Reale Júnior também mostram que o Bolsonaro deve sim ser denunciado por genocídio na Corte de Haia. Vamos começar a analisar a semana pela CPI, que ainda teve aquela maluquice do lobista lá, aquele Marconi Albernaz, né? A convocação da ex-mulher Ana Cristina Vale, ex-mulher do Bolsonaro, que era uma espécie de... alguém usou, num dos programas que eu participei hoje, era a coordenadora de rachadinhas da família Bolsonaro. É inacreditável, né? A ex-mulher, mãe do filho caçula, né, do presidente da República, que é um lobista de 20 e poucos anos, né, que vive deslumbrado em Brasília, fazendo lobby e junto a personagens inacreditáveis saídos do submundo brasiliense. Começando pela CPI. Aonde estamos? O que aponta a semana que vem, Eumano? Bom dia. O Lula, bom dia. Primeiro, só um parêntese sobre a censura que nos classificou aí como pornográficos. Eu, falando sério, eu estou curioso para saber. A gente nem fala, nem palavrão a gente fala aqui, não dança colado, não namora no escuro, não tem nada, nenhuma cena aqui que possa ser caracterizada. Então, estou muito curioso para saber, né, Lula? Não sei se estamos aqui de novo cometendo aí, né, algum deslize nessa área aí. Enfim, mas... Pois é, e podemos até criar um outro programa, Lula e Eumano só para maiores. Né? Só para maiores. Boa ideia, boa ideia. Agora, Lula, pornográfico é esse governo, né? Imoral é esse governo, né? Imoral é um governo que faz dobradinha com essa clínica lá de São Paulo para fazer experimento que levou à morte de pessoas, depois omite esses dados. Isso é o que há tudo que não se espera, né, de uma clínica, de um hospital. Então, eu queria ver aí a reação do Conselho Federal de Medicina, que que demonstrou ao longo da pandemia que os brasileiros não podem contar com eles na defesa da saúde dos brasileiros. Mais uma vez, eles se omitem, não aparecem. Então, essa observação. Em relação à CPI, Lula, olha, e aí depois eu quero ouvi-lo, se você... até saber se você pensa parecido. Ô, Lula, mas essa, para mim, é a CPI mais bem resolvida, mais bem acabada, mais ponderada, assim, menos... Ela, no começo, o Renan ainda estava um pouco exaltado, depois o Renan caiu no tom certo, sabe, uma CPI de senadores experientes, capazes, mesmo os de primeiro mandato, sabe, que são senadores como Alessandro Vieira, como o Rogério Carvalho, sabe? São senadores muito bem preparados, sabe? Que estão ali, fora os mais experientes, Humberto Costa,
o próprio Aziz, né, que é de primeiro mandato, mas é um ex-governador experiente. O Aziz, na presidência da CPI, completamente diferente de todos os ex-presidentes da CPI. Ele tem humor, ele tem traquejo, ele soube, nos momentos mais difíceis da CPI, ele soube baixar a bola. Quando ele se exaltava, tinha alguém ali para socorrer. Eu achei que essa CPI, que tinha uma maioria ali entre 6 e 7 senadores, tem, né? Eu acho ela trabalha numa sintonia que eu nunca vi, Lula. E todo esse trabalho... Claro, as outras CPIs também tiveram juristas também, mas essa, eu acho que ela, talvez pela dimensão, pelo tamanho dos crimes, por estarmos vivendo no meio de uma pandemia, e eles, eu acho que aprenderam, sabe? O Renan Calheiros não é um senador qualquer, é um ex-presidente do Senado, que conhece tudo, conhece... Pois não, Lula? Mano, Renan Calheiros é ex-ministro da Justiça. As pessoas esquecem disso também. Renan Calheiros foi ministro da Justiça do governo Fernando Henrique. Eu sempre falava, desde o começo, aliás, nós estivemos com o Renan aqui, antes de o Renan virar o relator, né, quando a CPI já estava criada e antes da primeira reunião da CPI, em que ele virou relator, e dissemos isso: você tem a cabeça organizada. E o Renan está mostrando que tem a cabeça organizada, né, um gabinete organizado, estruturado, né, ele tem ali na Isabelle, que ele sempre chama para mostrar os vídeos, né, uma pessoa, uma profissional de primeira linha, né, e que consegue fazer aquela edição de vídeos, né, sempre pontual, sempre mortal. Agora, sem dúvida, o G7 é muito interessante, né, é muito estruturado e tem a assessoria luxuosa de senadores como Alessandro Vieira, como você falou, que é muito organizado também do ponto de vista das tipificações, né, as inquirições dele, né, a senadora Simone Tebet, a senadora Elisiane Gama, né, e do G7 a maneira como Randolph Rodrigues, né, Humberto Costa, Tasso Gereissati tem feito as interferências na CPI, isso tem engrandecido o processo, né? Os governistas são desqualificados. Aquele o Reis virou piada, entendeu? O Marcos Rogério virou piada e sumiu, né? Depois da prisão do assessor dele por tráfico, por narcotráfico lá em Rondônia, deu... Assim, Estava do lado do Bolsonaro, estava do lado do Bolsonaro no helicóptero que sobrevoou aquela manifestação aqui. Nesses pontos aí, Lula, das características dos senadores, veja, tem lá Humberto Costa, ex-ministro da Saúde, então ninguém vai enrolar a CPI tratando de assuntos do funcionamento do Ministério da Saúde. Tem lá o Fabiano Contarato, que eu acho que não é efetivo, acho que ele é suplente. Mas suplente também, esqueci de citar, maravilhoso, muito bom. Tem o Código Penal decorado, é impressionante, ele sai citando o Código Penal assim, inacreditável você encarar. Então, acho que em tudo isso, o Tasso Gereissati, imagina, Lula, um empresário aí de segunda categoria, tendo que explicar para o Tasso Gereissati, o empresário do top do PIB brasileiro, explicar para ele como é que um imóvel que ele tem, que estava em São Paulo, que vai para o Rio, vale 7 bi, você explicar isso para mim e para você, o cara... Você entende mais desses assuntos do que eu, Lula, mas explicar para mim que é impossível... Agora, para o Tasso Gereissati explicar, não, aquele meu imóvel lá vale 7 bi, tem que ter cara de pau para explicar isso na frente do Tasso. E o Tasso espremeu de uma forma que ele ficou sem saída, né? Não tem o que falar. O Randolph é um professor, né? O Randolph, ele tem as tiradas, ele tem humor também, ele é muito esperto, muito rápido, vê as malandragens muito rapidamente. Acho que Então, assim, eu fiquei fã dessa CPI, Lula. Eu que acompanhei, eu sou anterior a você, né? Eu acompanhei a CPI da corrupção no governo Sarney. Acompanhei pouco, mas eu estava presente no dia da entrega do relatório final, lembro bem dessa data. Então, assim, eu acho essa CPI a mais bem resolvida, a mais madura, e com isso, assim, com características, ela tem um time que não está ali por conveniência, eles estão ali porque eles tinham uma capacitação
para estar naquela função. Essas coisas que a gente falou. A grande surpresa para mim foi o Omar Aziz, que eu não conhecia, só via o Omar Aziz de algumas entrevistas assim que eu já tinha assistido, mas eu achei que ele soube conduzir, e quando ele resolve desmoralizar um depoente, que ele fala, pera lá, né? Você está conversando aqui com quem? Eu achei ele fantástico. Então, Lula, olha, finalizando aí o assunto da CPI, a CPI caminha para o final. O Humberto Costa, agora há pouco, estava falando ainda, deve adiar aí, talvez 1 ou 2 semanas, muito por causa dessa Prevent Senior lá de São Paulo, desse escândalo novo que surgiu. Então, quer dizer, ele já vinha sendo mais ou menos falado, mas agora surgiu aí surgiram elementos novos e surgiu o nome do Bolsonaro nesse escândalo, né, Lula? Tem outro fato importante aí, que é o Bolsonaro que... Pois não, diga... Não, a Prevent Senior, porque a Conceição Vieira, que pediu para a gente se alongar um pouco mais sobre isso, a Prevent Senior, mano, e quem nos assiste, quem nos ouve, né, é o capítulo, assim, é o fio condutor para a criminalização do Bolsonaro, do Pazuello e do governo brasileiro como genocida. É esse caso, né, porque ele tem conotações de nazismo, né, de experimento, né, muito próximo àquilo que os nazistas faziam. Você pega cobaias humanas sem avisá-los que estarão em teste, você administra medicamentos, e quem fez a denúncia foram médicos da própria Prevent Senior, né, que não renovaram os seus contratos, indignados com o que aconteceu. Aquilo é absurdo. 9 pessoas morreram. Morreram porque desenvolveram hepatite medicamentosa, cirrose. Eu mesmo conheço uma pessoa que foi no passado do meu relacionamento pessoal, que está internada numa clínica no Recife, uma senhora de mais de 70 anos de idade, bolsonarista, se recusou a tomar vacina. Ao longo da pandemia, ela se prestou a tomar cloroquina e ivermectina administrados de 15 em 15 dias. Ela está internada no Hospital do Recife, aguardando transplante de fígado, porque desenvolveu a hepatite medicamentosa, está na lista do transplante, que é uma lista que ela não tem controle, e ela pode morrer. Ela é uma vítima dessa inacreditável, né, burrice, desse governo anti-ciência, anti-povo, anti-humanidade. E aquela questão ontem do comunicado do Ministério da Saúde contra a vacinação de adolescentes é mais um capítulo nesse sentido. Fale um pouco sobre isso também, mano, por favor. Exatamente isso que eu estava pedindo aqui para você para falar, que é o Bolsonaro. Ele está mais ou menos aí uma semana em que ele está falando menos em público, né? Ele está... E assim, a gente vê que quando ele não fala, ele não está... a gente percebe que ele realmente não faz nada, né? A agenda vazia, uma ou outra viagem, hoje vai a Arinos, aqui em Minas, uma agenda fraquíssima. É um vagabundo. Mas ele está com... Então, assim, a avaliação que eu tenho... É um vagabundo. A avaliação que eu tenho é que desde a semana passada, que estreitou ainda mais a margem de ação dele. Ele está sendo obrigado a ficar mais calado em relação ao Supremo, em relação até ao Congresso, ele foi obrigado a ser contido. Então, a margem de manobra dele está menor. Nessa margem de manobra se encaixa o que ele fez ontem, que é ainda fazer coisas dentro do governo para incomodar. E assim parece que ele fica lendo o noticiário, né? Onde é que eu posso incomodar aqui de alguma maneira? E aí, só para finalizar o raciocínio, onde é que eu posso incomodar aqui de alguma maneira? Aí ele lê lá em algum lugar que vão vacinar adolescente. Ele, mas adolescente? Adolescente, em princípio, não era para vacinar. Ué, mas tem uma autorização aqui expressa mandando vacina? Não tem, então eu vou dizer que não pode. E aí sai ele causando uma confusão. Foi dessa maneira que eu vi ontem. Ele está procurando lugares onde ele ainda pode fazer confusão. Acho que a margem está diminuindo, viu, Lula? Acho que o Bolsonaro está sendo exprimido. Estou otimista, viu? Mano,
Há uma teoria que diz que essa história de proibir a vacinação, porque o comunicado do Ministério da Saúde proíbe. A entrevista que o Queiroga deu é a entrevista de um ministro que diz que proíbe, que está indignado porque os estados e os municípios não estão seguindo, apesar que algumas capitais, como Salvador e como Natal, administradas por prefeitos de direita, bolsonaristas, estão seguindo essa recomendação de suspender a vacinação de adolescentes. Mas há uma tese que eu não apurei ainda, que diz o seguinte, que o governo já sabia que eclodiria ontem, como eclodiu, né, no noticiário, sobretudo pela Rede Globo, que foi quem trouxe essa questão da Prevent Senior, e aí, para criar uma cortina de fumaça, que é sempre como eles fazem, né, eles, então, inventaram esse comunicado do Ministério da Saúde para embaçar o cenário. E isso é possível. Não é impossível que tenha acontecido. Agora, é escandaloso porque é uma humilhação para um médico, mesmo que ele se chame Marcelo Queiroga, né, mas ele ainda assim é médico, mesmo que ele se chame Marcelo Queiroga e que fosse, como era, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, antes de virar um capacho no Ministério da Saúde, um médico capacho de um presidente da República que é um capitão, né, do Exército sem nenhuma formação, que é anti-ciência, né, que é um completo vagabundo, como já falei aqui para você, e que não tem agenda de chefe de Estado, que não tem agenda de chefe de governo. E aí ele se presta não só a esse papel de liderar, né, a divulgação desse documento do Ministério da Saúde, como a cobrar que estados e municípios o sigam. Depois ele vai a aquele programa, esse sim, pornográfico, esse sim que o YouTube deveria tirar do ar, que é a chamada live semanal, porque ontem o Queiroga sentou ao lado do Bolsonaro na live semanal e o Bolsonaro deixou claro que a ordem foi dele, que a ordem era dele para suspender a vacinação, né, de adolescentes de 12 a 17 anos. Né, ele que mandou fazer, e o cardiologista ali do lado assume. Mas na hora que o Bolsonaro... Eu não assisti, tá? Fui ver depois, informado pelo pessoal da revista Fórum, o que tinha acontecido, eu fui ver depois. Aí o Bolsonaro começa a falar de novo, né, que não tomou vacina, que vai para a ONU, né, mesmo sem estar vacinado, coisa que a lei americana proíbe, mas estão fazendo uma negociação diplomática para que ele vá à Assembleia, né, Geral da ONU, onde o presidente brasileiro sempre é o primeiro a discursar, né, um legado, né, do papel do Brasil na construção diplomática para a criação da ONU em 1948, né, não é nenhuma deferência ao Bolsonaro, né, muito pelo contrário, porque ele vai ser muito combatido lá. Mas ele falou, aí quando ele falou que ainda tomava ivermectina, que ainda hoje em dia ele tomava ivermectina, a transmissão caiu e não voltou. Porque, ao falar aquilo ontem, e está lá na transmissão do YouTube, né, é o momento que ele fala que toma ivermectina, a transmissão cai. É a comprovação que a CPI precisa do charlatanismo, né? Esse episódio vai ter que parar também no relatório da CPI, porque reiteradamente ele faz isso. E é muito simples. Tinha alguém no controle atrás das câmeras, porque na hora que o Bolsonaro, né, que não se contém, que não se controla, na hora que ele cometeu um crime gravado, né, um crime reiterado dentro do Palácio da Alvorada, porque aquele programa pornográfico
é gravado dentro do Palácio da Alvorada. A transmissão caiu, mano. Você não sabia disso? Não, eu não sabia. Sabe que eu acho que eu nunca acompanhei essa live do Bolsonaro, né? Eu vejo uns pedaços aqui e ali, mas assim, é tanta coisa para a gente ver, né? E realmente é muita inutilidade, no mínimo, mas evidente, como eu sei que tem colegas competentes para acompanhar e destacar os maiores absurdos, eu acabo acompanhando depois. Realmente eu não costumo acompanhar, a live, não. Mas aí, Lula, eu não sabia disso, não. Isso é que eu estou te falando, a margem de manobra do Bolsonaro está diminuindo, Lula, está diminuindo. Sabe, os partidos de oposição, e até os que nem são tão oposição assim, estão conversando sobre a possibilidade de tirar o Bolsonaro pela primeira vez. A reunião que teve na quarta-feira dos partidos, nunca, desde o início do governo Bolsonaro, não teve nada parecido com isso. Ontem nós entrevistamos, lá na TV Democracia, Lula, nós entrevistamos o Carlos Lupe e a Gleisi Hoffmann. Os dois, com um discurso muito parecido, de unidade, de olhar para frente, olhar para pós-22, porque tem de governar depois, seja lá quem for eleito. A Gleisi ontem, eu nunca tinha ouvido, talvez seja falha minha, mas eu nunca tinha ouvido ela dizer com todas as palavras, seja quem for, se o Lula não for para o segundo turno, seja quem for, nós apoiamos contra o Bolsonaro. Quem for do outro campo, quem for do campo democrático, nós apoiamos contra o Bolsonaro. Então, assim, uma declaração forte, cristalina, que não havia acontecido ainda. Então, eu sinto, Lula, eu estou otimista, eu acho que tem assim, o Bolsonaro, ele representa uma minoria. Dentro da minoria dele, existe um grupo radical, que eu não sei o percentual, vai variar, sei lá, 10%, 20% da população brasileira, que é um grupo aí de extrema-direita, de ideias de extrema-direita, um grupo que não gosta de minorias, um grupo que é contra a distribuição de renda, um grupo parecido com isso, mas é uma minoria no eleitorado brasileiro. Pode ser uma minoria nas ruas, basta que essas conversas entre os partidos, as centrais sindicais, os movimentos populares, basta que essas conversas continuem no tom que estão agora. Sabe, não precisa nem melhorar muito, basta ir fechando, acertando os ponteiros, ter manifestações grandes, acho que é no dia 2 de outubro, no dia 15 de novembro. Evidentemente, todo mundo junto tem condição de fazer uma manifestação muito maior do que a do Bolsonaro do dia 7, que eu repito, a manifestação de Brasília do Bolsonaro no dia 7 foi uma manifestação pífia para os objetivos que ele tinha. Não aprova projeto de lei uma manifestação daquela. Quanto mais trocar ministro do Supremo Tribunal Federal, quanto mais dar um golpe no Supremo. Aquilo foi um blefe, deu tudo errado. A partir dali, o Bolsonaro realmente diminuiu. Porque o blefador, Lula, eu não sou de jogar, eu praticamente nunca joguei pôquer, eu mal aprendi as regras, mas eu joguei muito truco na minha vida. E no truco, até na minha região, você não fala blefe, você fala que o cara tá roubando. O cara que tá blefando, você fala, tá roubando, vai roubar no mato, cara de gato. Isso é coisa do jogo de truco. Pois é, o blefador, quando você desmoraliza o blefador, ele acaba. Lula. Quando o cara truca muito alto e você descobre que ele não tem manilha na mão, que ele não tem zap, 7 copos, espadilha e 7 ouro na mão, quando você descobre isso, na primeira, você desmoraliza o blefador. E o Bolsonaro está desmoralizado. Ele blefou para esse 7 de setembro, não teve povo, evidentemente teve uma ação importante na virada da noite ali, do Fux, do Moraes, foi importante, mas faltou o principal, o Bolsonaro cumprir os objetivos que ele tinha. Faltou povo. Uma Paulista cheia não dá golpe, gente. Aquela Paulista já se encheu várias vezes de povo. Então, eu acho assim, que nós estamos caminhando para um desfecho disso, Lula. É muito difícil pensar em impeachment, mas é possível? É porque o Bolsonaro ele é uma aberração. Sabe? Se fosse só mais ou menos, ele é uma aberração, então é possível sim, não está descartado. Eu acho que a gente vai poder fazer uma avaliação até final de novembro, sabe? Se no final de novembro, se for num crescente essa insatisfação, essa mobilização política, as conversas entre os partidos, esse consenso em torno da democracia, se isso tudo chegar assim até novembro, com o relatório da CPI, juristas, AIA, com tudo isso junto, Lula, nós temos uma situação que nunca tivemos no país. Então, eu ainda acredito numa possibilidade de impeachment, embora remota. Mas eu não acredito mais no Bolsonaro
sendo reeleito, e acho que ele vai chegar enfraquecido no ano que vem, e tendo a acreditar que ele não chegará ao segundo turno da próxima eleição, mesmo ele tendo essa minoria barulhenta, significativa, mas eu ainda acho que boa parte de quem o sustentou financeiramente na última eleição, boa parte de quem se calou, de quem foi conivente, de quem deixou a bola rolar, eu acho que todo mundo tomou prejuízo, Lula. Com exceção de um setor do agronegócio, da mineração, esse pessoal que exporta, todo mundo tomou prejuízo, sabe? Ninguém está bem nesse governo, ninguém está feliz. Então, eu acho que a soma disso tudo vai tirar aí o Bolsonaro do poder. Espero até que seja antes de 2023. Mano, eu recomendo que quem não leu, leia. Né? Ontem, o Poder 360, site Poder 360, divulgou uma entrevista exclusiva com o Hamilton Mourão, aonde o Mourão manda recados nas entrelinhas, ele humilha o Bolsonaro mais uma vez, porque, primeiro, ele diz, se o Lula for eleito em 2022, vai tomar posse. O Bolsonaro pode não querer, pode ficar chateado, mas tomará posse, acabou, ponto. Ao fazer isso, o que o Mourão disse? Não liguem para Bolsonaro, que ele não tem força para dar esse golpe que ele diz que vai dar. Tal. Ao mesmo tempo, né, na sequência de humilhação, o Hamilton Mourão diz o seguinte, o Bolsonaro parece que está muito fraco, né? E aí vem a mentira. Interessa ao PT ter sempre ali, né, o balizador, por isso que o PT, né, não quer, não abraça o impeachment. Interessa ao PT o balizador, sempre ter o oposto para se dirigir em relação ao oposto, porque sabe que ele perde a eleição. De fato, tudo leva a crer que o Lula ganha de todo mundo, como dizem as pesquisas, o Bolsonaro perde de todo mundo, como dizem as pesquisas, todas as pesquisas. Né? Só que o Bolsonaro guarda o lugar, né, da direita e extrema-direita e não deixa ninguém se criar lá. Ao verbalizar isso, o Hamilton Mourão está dizendo, por que não eu? Por que aqui vocês não se organizam, então, para tirar o Bolsonaro, né, e permitir que eu tenha tempo de recompor o país dentro do nosso campo? E veja bem, né, o Hamilton Mourão, que como disse a Tereza Cruvinel para mim ontem, no Jornal da Fórum, né, definiu isso, é um Bolsonaro que usa garfo e faca à mesa. O Bolsonaro é o troglodita que come o osso com a mão. O Mourão usa garfo e faca, fala inglês, francês, espanhol e alemão fluentemente, né? Concluiu o curso de formação do Exército, né, de formação de oficiais, e aí, na definição, mais uma definição humilhante do Mourão para o Bolsonaro, quando ele disse lá atrás, o Bolsonaro só chegou até capitão, ele só fez a parte de formação física, né, e saiu do Exército. Né? Exatamente, faltou, né, treinar o intelecto, coisa que ele nunca fez. Né? Então, essa entrevista do Mourão ao Poder 360, ela passou N recados na linha do que você está falando. Né? As razões para o impeachment, mesmo que pareça tarde, elas estão colocadas, elas estarão colocadas. O relatório final da CPI vai dar esse argumento que faz com que as coisas catalisem, e aí a destruição econômica, a devastação econômica que a gente está vivendo, a quebra da legalidade, né, na condução orçamentária, né, e isso vai ficar muito claro na semana que vem, quando o governo se revelar incompetente
para fazer qualquer maquiagem orçamentária quando o governo perceber que não há margem dentro das instituições para que ele dê as pedaladas fiscais que ele quer dar. E o ministro Fux, presidente do Supremo, que ensaiou uma dança absurda de ilegalidade, ao pretender participar de reuniões que conduziriam à construção de uma saída que levaria ao parcelamento do pagamento de precatórios, decisões já transitadas em julgado, e depois ele puxou o freio de mão e recuou, né? Fux, né, numa frase dita esta semana, não bote essa criança no meu colo, porque ela não é minha, falou isso para o Paulo Guedes, né? E deixou muito claro que o Supremo não dará brecha para essa interpretação ilegal da lei de responsabilidade fiscal. Então, a margem de ação do Bolsonaro, né, nesse campo da construção de uma retórica golpista se estreitou. E o Mourão, né, com essa entrevista ao Poder 360, disse: ele não tem esse poder que fica esgrimindo. Você concorda com isso? Completamente. A entrevista foi feita pelo meu querido amigo Guilherme Waltenberg, que é um excelente jornalista, e eu acho que foi talvez aí a melhor entrevista do Mourão, até por isso, porque ele está se vendo numa perspectiva de poder, embora ele diga que não na entrevista, né? Ele diz que não acredita em impeachment, ele diz que há uma coisa que ele evidentemente não é sincera, que ele fala que o Bolsonaro não tinha interesse em ruptura. Eu acho que nisso daí ele está só dourando um pouquinho a pílula, mas eu acho que isso, quando ele fala que o Lula eleito vai tomar posse, isso é outra novidade. Assim como aquela declaração da Gleisi ontem, que se não for o Lula que for para o segundo turno contra o Bolsonaro, o PT apoia, que é uma declaração que, para mim, mostra um novo momento político, e o Mourão dizendo que o Lula toma posse. Então, são dois movimentos em sentido contrário, mas os dois apontando para a consolidação aí da nossa eleição e que não tenhamos aí um Capitólio. Lula, depois do 7 de setembro, eu estou mais otimista, viu, Lula? Eu estou mais otimista com o Brasil, estou mais otimista com a nossa política. Eu acho que 7 de setembro marcou aí. O Bolsonaro tentou dar a cartada que ele não tinha. Ele achava até que tinha. Ele achava que ele ia botar muito mais gente, com aquelas carreatas todas, com toda a dinheirama que eles botaram. E ali foi um traquezinho, sabe? Você está falando isso porque é a sensação que eu tive também, mano, que as nossas instituições nunca tinham passado por um teste de estresse democrático tão grande e de pé. Eu conversei essa semana com um professor, historiador, professor do curso de Relações Institucionais da UNB, Fernando Horta, ótimo professor, uma cabeça também organizada, uma visão muito diversa, né, dos fatos. E o Fernando Horta foi o primeiro, aliás, você que me chamou a atenção para esse fio que ele puxou no Twitter. Já no dia 8 de manhã, no dia 8 de setembro, o Fernando Horta puxava o fio dizendo: olha, houve sim uma tentativa de golpe no dia 6. Na madrugada do dia 6, quando os caminhões entraram na esplanada e a gente não sabia o que tinha dentro daqueles caminhões, quando a PM foi permissiva na primeira barreira, PM de Brasília, PM do Ibanez, PM, sobretudo, comandada pelo ministro do TCU, Jorge Oliveira, que é coronel da Polícia Militar reformado, que foi assessor de gabinete do Bolsonaro e que foi secretário-geral da Presidência da República no início do governo Bolsonaro e foi para o TCU na vaga aberta do José Múcio Monteiro, que se aposentou. Agora, sobretudo, pelas 7 tentativas de invasão do prédio do Supremo Tribunal Federal.
7 vezes que levaram Fux a ligar para as Forças Armadas e a ligar para a PM e dizer, se invadir, a gente vai pedir GLO, né, para Brasília, para o Distrito Federal. Me diga. Eu fui assim, eu acho que não tem a menor dúvida de que havia a intenção de botar terror ali no STF, mas a gente vinha conversando, Lula, várias pessoas que a gente entrevistou aqui, que entrevistamos lá na TV Democracia, todo mundo colocava assim, o Leonel Hadi, que é vereador lá do PT em Porto Alegre, é policial, e é policial antifascista, e que conhece, é um militante, acho que é sindicalista, é um cara que conhece. Ele já no dia disse, não há adesão das PMs. É uma minoria dentro das PMs que faz esse barulho. Então, Lula, veja bem, eu não diminuo a importância do que fez o Fux, do que fez o Moraes, o que foi muito bem percebido e descoberto pelo Fernando Horta. Eu não diminuo a importância disso. Mas eu acho que tinha ainda várias camadas, Lula. Acho que tinha várias camadas. Um golpe, ele primeiro tem que ter muita gente apoiando. Segundo, você viu algum movimento das Forças Armadas? Nenhum. Zero movimento das Forças Armadas. Mas o que o Bolsonaro esperava criar um caos para chamar as Forças Armadas. Mas ainda ia chamar as Forças Armadas para quê? Não estava a esquerda na rua. A grande vontade do Bolsonaro, Lula, é que vá a esquerda, os pobres, os desvalidos, e comece a quebrar supermercado para ele botar as Forças Armadas na rua. Porque exatamente. Se for para botar contra a turma dele, até eu sou a favor. Se for para botar as Forças Armadas para impedir caminhão de chegar assustando aqui, aí eu sou a favor. Você não pode, sabe, aí você tem um atentado aí contra a segurança nacional. Não, e então, como a PM de Brasília, na sua facção não bolsonarista, fez na limpeza da esplanada. Teve que limpar. Sim, Lula, eu quero chegar aí. Eu quero chegar aí. Porque, veja bem, a PM também não é um bloco. A PM, ela depende... Olha, vejamos bem, nós estamos falando das categorias que estão mais bem posicionadas no Brasil, financeiramente, com estabilidade. As polícias militares, a área de segurança, todas foram muito beneficiadas nos últimos anos, com planos de carreira. Essa de longe, com certeza, não é a categoria mais prejudicada do país. Então, para que elas vão perder isso? Para melhorar mais ainda? Quem garante? Também não são tão trouxas assim. Você vai para uma situação de instabilidade, essa instabilidade pode atingir quem tem estabilidade no emprego também. Então, na prática, Lula, quem ganhava com o golpe do Bolsonaro? Era um golpe para quê e para quem? Era um golpe do Bolsonaro contra o STF para garantir a ele e à família um salvo-conduto que ele não tem, porque ele tem processos pesadíssimos contra eles. Isso era o golpe. Não havia... Os caminhoneiros, coitados dos caminhoneiros. Eu falo coitados porque é o seguinte, evidentemente que aquilo ali não é reivindicação de caminhoneiro. Quem são os caminhoneiros? Para ter ideia, com todo respeito a qualquer categoria, não falo só dos caminhoneiros não, mas qual categoria isoladamente, assim, uma categoria profissional como a minha, como qualquer outra, que vai dizer que tem que fechar Supremo, que o Supremo está certo, que o Supremo está... Que categoria, que pretensão é essa? Isso não existe, nem entre os caminhoneiros. Eu tenho parente caminhoneiro, sabe? Nem entre os caminhoneiros existe essa visão. Então, eu quero estreitar mais uma vez o Bolsonaro, em vez de ampliar. O Bolsonaro está no estreitamento. A tentativa de golpe dele estreitou ele mais. E era um golpe com a faixa estreita da PM. Para o golpe mesmo de tomar o poder, e agora nós estamos sentados aqui, os três patetas do momento, que somos agora, nós que vamos governar o Brasil, não vejo esse cenário, Lula. Então, acho assim, o Bolsonaro perde força, o Bolsonaro não governa. Assuntos que você falou do Congresso Nacional. O que o Bolsonaro ajuda o governo no Congresso Nacional? Nada, só atrapalha. Todas as questões que envolvem Congresso, como precatório, como imposto de renda, todas essas questões, onde é que está o dedo do Bolsonaro? Não está. Quando está para atrapalhar. E o Paulo Guedes? Paulo Guedes está ali naquela... O Paulo Guedes, ele mistura as más intenções dele com a incompetência dele e uma situação pavorosa para onde eles levaram o Brasil. Fome, inflação. O Guedes não tem ideia do que fazer com essa inflação. Por quê? Para o Guedes, a inflação é só lá e aumenta o juro.
Essa é a regra que essa turma tem para combater inflação. Eu não entendo de economia, não, Lula, mas tem amigos nossos que entendem, o Kupfer entende, talvez até ele possa explicar isso aqui para a gente. Mas o que eu tenho lido por aí é que a nossa inflação não é uma inflação de demanda. Não é que tem muita gente querendo comprar e pouca gente querendo vender. Então, quem tem para vender sobe o preço. Não é isso. É escassez. É escassez, sabe? É dólar alto. É escassez. Né? Então, essa inflação não tem juro que vai segurar. Eu não vejo perspectiva agora, assim, a curto prazo, dessa inflação diminuir. Como o Meirelles conseguiu fazer no início do governo Temer, a inflação, não vamos esquecer, não. A inflação no final do governo Dilma estava na faixa dos 10% também. Ela estava crescendo. O Meirelles, que entende de uns assuntos aí, Meirelles entende de dinheiro mais do que eu, mais do que você. Meirelles sabe fazer ali umas mais. Criou um teto, criou um monte de insatisfação, mas o Meirelles entende daquilo ali. O Meirelles sabe, o Guedes não entende, não. O Guedes entende da banca. O Guedes entende de outra coisa. Então, eu acho que é isso que explica. E eu vou continuar na minha aposta, viu, Lula? Bolsonaro só diminuindo, viu, daqui para frente. Não, perfeito. Essa inflação, mano, é a chamada, tecnicamente, estagflação. É o país estagnado, em queda e com inflação. Não é uma inflação de demanda. Né? Isso é claro. E o Guedes é isso, é um doutrinador. Mas antes da gente seguir, mano, eu acho que você não viu esse vídeo que eu vou compartilhar aqui agora, direto no meu WhatsApp, que eu recebi ontem, porque esse negócio que você falou aí, eu tenho pena dos caminhoneiros, você vê que até quem está querendo virar caminhoneiro, mano, imagina isso aqui, né? Olha só, quem está querendo virar caminhoneiro. Pois é, meus amigos, só depois de adulto eu vi ainda sabe a vida de um caminhoneiro. Entendeu? O Ciro Gomes, né, está aí na boleia de caminhão, botando o pé na estrada, tentando ampliar os seus 6%, 7%, né? Vida dura de quem quer se converter em terceira via, Eumano Silva. Como diz lá no Ceará, hein, Lula? Eu que aprendi cearês na juventude, como se diz lá no Ceará, é um artista mesmo esse Ciro, né? É um artista. Exatamente. Exatamente, né? É um artista, está cortando um dobrado para se constituir em terceira via. Terceira via que nós dizemos aqui, temos dito, sim, mas uma terceira via que, como está ficando cada vez mais claro, mano, não tem espaço. Porque enquanto o Bolsonaro estiver no cenário, não existe terceira via. Eles têm que trabalhar para construir uma segunda via, né? E agora começando a enfrentar um personagem que está na cena política como um profissional da política que ele é, como um habilidosíssimo articulador de palanques que é o Luiz Inácio Lula da Silva. É um craque nessa habilidade da costura, está se costurando da esquerda para o centro. Né? A revista Time, esta semana, divulgou a sua tradicional edição das 100 personalidades do mundo. Só tem uma personalidade brasileira ali, que é a Luísa Trajano. A Luísa Trajano foi indexada, foi apresentada na edição da Time pelo Lula, né? O convite para que se escreva sobre a pessoa homenageada em si já é um reconhecimento para quem vai escrever. Então, quando a Time pede ao Lula que escreva sobre a Luísa Trajano, a Time faz uma inflexão de meia-culpa para mostrar. Reconhecemos o Lula, né, como essa personalidade política que ele é. Né? Isso não é irrelevante. E o texto que o Lula fez, né, para apresentar a Luísa Trajano à Time, para mim, é a maior evidência, sem isso estar escrito, sem que ele tenha dito isso em qualquer entrevista, mas foi um tapete vermelho lançado no sentido do plano A dele para vice-presidente da República. Ele elogiou a Luísa Trajano como
uma pessoa que consegue tocar uma grande organização, que durante a pandemia, né, ela estruturou uma plataforma para ajudar pequenos negociantes a vender coisas e a entregar coisas, também na luta dela contra a misoginia, contra o feminicídio, contra a violência contra a mulher, através da ONG Mulheres do Brasil, né? E aí, no final, ele dá uma estocada. Ele fala que enquanto bilionários queimam fortunas indo para o espaço, no caso do Elon Musk, da SpaceX, né? Ou comprando iates, né? A Luísa Trajano sonha com um novo Brasil, né? Então, achei muito importante isso, como achei relevante ontem o governador do Maranhão, Flávio Dino, que já saiu do PCdoB para o PSB, fazendo uma inflexão política. Ele divulgou uma foto, um TBT, né, nas redes sociais dele, que era ele com 21 anos de idade, o Lula em campanha para presidente em 1989, e ele escreveu, olha, ele fazendo campanha para o Lula, né, e o Lula lá numa viagem ao Maranhão, e dizendo, isso aqui é uma união antiga, tal. Em minha opinião, Flávio Dino é o plano B, né, porque o Flávio Dino pode trazer de volta o PSB a esse palanque, porque o Flávio Dino se consolidou como um administrador público exemplar e porque o Flávio Dino conhece os meandros de Brasília, foi deputado por vários mandatos e foi juiz também, foi juiz federal. Então, o Lula tem feito essa construção nesse cenário. Diga, mano. Lula, só falando da Luísa Trajano, fazendo uma pequena propaganda aqui do meu livro, Nas Asas da Mamata, aqui no capítulo 20 do livro, a Luísa Trajano aparece, não sei se a gente pode usar essa palavra aqui, já que nós estamos sendo acusados de pornográfico, mas ela deu um esporro no Michel Temer por causa do uso das passagens pela Câmara, que é a grande farra das passagens. Não sabia, não sabia. Está lá na página 87, do livro. Porque ela, da iniciativa privada, e vendo torrando dinheiro público com passeio dos parlamentares. Então, a Luísa Trajano, ela tem uma atuação política muito importante, ela age no setor empresarial, mas ela tem aí uma credibilidade enorme. Lula, só chamar a atenção aqui, ó, a Conceição que falou aqui que ela não teria certeza que o Bolsonaro estaria, né, derrotado em 22, que os ventos viram e que ele tem que ser defenestrado agora. Eu concordo com você, Conceição. O cenário é muito cedo ainda. A gente tenta trabalhar com as informações que a gente tem. Vejo pouca manobra, vejo o Bolsonaro diminuindo. Claro, quem é presidente da República sempre pode ter aí uma carta na manga, cria um programa, inventa aí alguma coisa, mas eu percebo o meio político, empresarial, eu percebo todo mundo estreitando aí o horizonte do Bolsonaro. Agora, vale para o Bolsonaro, que pode ressuscitar, e vale também para o Lula. Ninguém é eleito com 1 ano e meio de véspera. Então, assim, tem um trabalho imenso pela frente, muita coisa pode acontecer daqui até lá, sabe? O imponderável sempre passa pela nossa política, inclusive até na véspera de posse de presidente, você tem coisa grave acontecendo, você tem muita interrupção de mandato no meio do caminho, você pode ter um impeachment, pode ter muita coisa aí pela frente. Então, acho que você tem razão. É cedo, a gente fica trabalhando aqui, tentando apontar, e à medida que vai mudando, a gente vai corrigindo, viu, Conceição? A gente vai corrigindo, mas, ao mesmo tempo, eu acho assim, desde a semana passada, na minha percepção, há uma mudança que vai contra os interesses do Bolsonaro, que é a demonstração do enfraquecimento dele, do funcionamento das instituições num nível que a gente não tinha passado por ele ainda, num momento de grande tensão, e de lá para cá o Bolsonaro perdendo audiência, ele está perdendo seguidores nas redes sociais. Então, mas concordando com você, é sempre perigoso falar muito cedo. Mas hoje, a fotografia que eu estou vendo é essa. E aí a gente vai ver no filme daqui para frente. Perfeito, estamos chegando ao final. Eu vou encerrar, então, só lembrando, o Lula já perdeu a eleição ganha. A eleição de 94.
em maio de 1994. Eu, na cobertura daquela campanha, fui aos Estados Unidos com o Lula em campanha já. O Lula tinha 38%, 40% dos votos. O PSDB ainda, o Fernando Henrique ainda não tinha sido formalmente lançado, claro, aí tinha o Plano Real, né? O Fernando Henrique tinha 10%, 11%, né? Era um nada. O Lula estava virtualmente eleito, era o que se considerava, maio de 94. O PT tinha certeza que venceria a eleição. O PT não cuidou de estudar o impacto eleitoral do Plano Real, que seria lançado dali a algumas semanas. Ao contrário, batia no Plano Real. Nós fomos, quer dizer, o PT foi, o Lula foi aos Estados Unidos, acompanhado do Aloysio Mercadante, do Marco Aurélio Garcia, né, que eu me lembre, esses dois, e alguns jornalistas. Eu fui cobrindo pela Veja. Ele teve reuniões. Tivemos uma reunião na ONU, quer dizer, ele teve, nós fomos cobrir, né, uma reunião na ONU em Nova York, depois em Washington, me lembro de um jantar na Embaixada Brasileira, inclusive o Paulo Tarso, né, era o embaixador, ele recebeu o Lula, candidato da oposição, e colocou empresários em torno do Lula, uma reunião no Conselho das Américas, e depois ele foi a Harvard, onde ele jantou com diversos economistas, num jantar organizado pelo Mangabeira Unger, naquele momento. E havia e eu me lembro que a mesa, entre outros professores, mas estava, sobretudo, o que já morreu, o Rutger Dornbusch, né? E o Dornbusch era um estudioso, um economista muito interessado, muito com um olhar muito focado sobre o Brasil, sobre a inflação brasileira, E o Dornbusch levantou essa questão, disse, olha, acho que esse plano que está sendo desenhado pode dar certo, e ele vai mudar a eleição. Eles ignoraram. A história está aí. O plano foi lançado. Ô, Lula. O Real foi lançado em julho. E o Fernando Henrique ganhou a eleição em primeiro turno. Então, é isso. Não tem eleição ganha. Mano, vamos lá. Só lembrando esse período aí, enquanto você foi para Nova York com Lula, logo depois eu fui aqui para Piuí, aqui na Serra da Mantiqueira, em Minas, onde nasce o Rio São Francisco, e aí em junho nós começamos lá, eu comecei o Lula fazendo uma caravana pelo Rio São Francisco. Eu estava em Nova York, né? Você estava também. Eu só peguei essa parte. A parte de Nova York eu não fui com você. Pois mas nós fomos até Petrolina. A gente foi até Petrolina, né, Lula? E aí, só falando sério, o Lula começou ali, nessa caravana que durou 10 dias, ele começou com 40% nas pesquisas, e quando chegou no final da caravana, 10 dias depois, o pessoal da campanha falando um monte de bobagem sobre o Plano Real, esperando que ia dar tudo errado, que ia piorar a vida de todo mundo. Quando chegou lá em Petrolina, eu me lembro, Roberto Freire, na época o PCB ainda era PCB ainda, estava na campanha. Eu lembro que o Roberto Freire recebeu lá, já num clima já era lá no hotel, lembro bem dessa cena, no hall do hotel lá em Petrolina, e o clima entre todos já de incredulidade com o que estava acontecendo. Eu não me lembro aí, não dá para fazer pesquisa exatamente nesse período, mas nesses 10 dias de implantação do real, que já vinha o RV, Unidade Real de Valor, que já vinha convertendo os preços. A URV é um episódio genial da nossa vida econômica. Genial. Eu também acho isso. Então, só finalizando, viu, Lula? Quando chega no final dessa caravana, estava já evidenciada a derrota do Lula. Foi um momento muito importante e muito bem lembrado por você. Na próxima, me chama para Nova York, Lula. Mas eu quero fazer de novo do São Francisco. Foi uma das melhores coberturas políticas que eu fiz na minha vida. Aqueles 10 dias, dentro de barco, dentro de carro, com todo o staff do Lula, jornalistas, amigos queridos que estavam lá. Grandes lembranças eu tenho daquele período. Viu? Assistindo a jogo da Copa do Mundo de 94, às margens do Rio São Francisco, né?
Agora, a vitória do Brasil sobre a Holanda, 3-2, aquele gol do Branco no final do jogo, assistimos. Isso. Ter feito essa cobertura, né, tanto em Nova York quanto, por exemplo, não sei se você estava lá, em Gurupi, no Tocantins, e era um feriado, essa caravana estava em Gurupi, tivemos que dormir em Gurupi, num hotelzinho de beira de estrada, os jornalistas, né, e a turma do PT também. E aí, faltou luz, era um calor infernal, né? O Lula tinha 2 ônibus da comitiva dele, né? Era um calor infernal. Quando dá umas 2h30 da manhã, o Lula bate, o próprio Lula, o Espinosa, segurança dele, lembra do Espina? Né? Bate na porta dos jornalistas e diz, todo mundo para o ônibus, porque ninguém aguenta dormir aqui sem ar-condicionado. Então, eles ligaram os ônibus, ligaram os ar-condicionados dos ônibus, para a gente poder dormir, né, sentado nas poltronas dos ônibus. Então, posso dizer que nessa cobertura eu dormi com o Lula, né, dentro do mesmo ônibus. Ô, Lula, e assim, todo mundo junto. Como você adora ar-condicionado, eu sei muito bem, todos que trabalharam na redação com você sabem, com certeza você adorou essa intervenção aí do Lula, né? Mas não tenho dúvida, não tenho dúvida. Eu não durmo sem ar-condicionado. Essa é uma confissão de crime antiambiental, né? Mas aí em meu favor, né? Quem nasce no Recife, vive em Olinda a vida inteira, né, não dorme sem ar-condicionado, né? Camaradas, chegamos ao nosso fim. Eu agradeço profundamente, né, a essa audiência, a quem nos acompanhou até aqui, a quem se tornou membro do canal, a quem está mandando superchat, super stickers, né, a quem chegou aqui pela TV 247, que nos retransmite, também se associa à TV 247, caso não seja associado, se associa ao nosso canal. Muito obrigado e até segunda-feira com o programa que abre as perspectivas para a semana. Até logo, pessoal.